A Starbucks Brasil entrou com um pedido de recuperação judicial. O que aconteceu? Vamos procurar entender. Sem mais delongas, então, vamos para o vídeo. Muito bem. Novembro de 2023, a Starbucks entrou com um pedido de recuperação judicial, mas primeiro é preciso separar as coisas. A Starbucks, originalmente, é uma empresa multinacional norte-americana fundada na cidade de Seattle em 30 de março de 1971. A Starbucks Brasil, ela não faz parte desse grupo. Na realidade, trata-se de um fundo que adquiriu os direitos para usar a marca Starbucks aqui no Brasil. Por isso, enquanto a Starbucks, empresa norte-americana, ela possui dados públicos, haja vista que, inclusive, ela negocia suas ações na Bolsa de Valores norte-americana. Já aqui no Brasil, como quem detém o poder de uso da marca até então é um fundo de capital fechado, eu não tive acesso aos dados econômicos e financeiros para fazer essa avaliação. Portanto, o que eu vou fazer aqui para a gente poder ter algum embasamento para a discussão? Eu vou fazer uma análise dos principais indicadores da Starbucks a nível global. Posteriormente, em compreendendo como vem se comportando a marca no mundo, eu vou fazer aqui uma conjectura do que pode estar acontecendo com a marca aqui no Brasil. Os principais indicadores que eu trouxe aqui para fazer a avaliação foram esses 9 que estão aqui listados. É válido salientar que eu não apurei a média do setor, algo que eu sempre recomendo. O que compõe a média do setor? A média do setor geralmente é composta pelos principais concorrentes da empresa. Até alguns sites colocam lá a média do setor, mas como eu não tive acesso ao critério metodológico utilizado por essas análises, eu prefiro não trazer aqui, haja vista que são dados que eu não consegui validar e assim por diante. Feito parêntese, e como eu sempre me refiro aqui, que qualquer análise de performance, ela tem que primeiro avaliar o comportamento do indicador. Então, eu sempre recomendo que essa avaliação ela tenha como um período de 3 a 5 anos, né? Nesse caso aqui, eu me utilizei de 4 anos dos principais indicadores aí da marca a nível global. E posteriormente, sempre se recomenda essa análise comparativa que, como eu falei, não vai ser possível, mas que é extremamente importante. Então, como eu não tenho, inclusive, muito tempo aqui para a gente debater, discutir pelo tempo do vídeo, justamente, né, para não ficar muito longo, eu vou trazer esses principais indicadores, contudo, eles nos darão ali uma ideia bem interessante de como está a empresa. Bom, em primeiro lugar, então, quanto ao indicador de receita, o que nós podemos avaliar? Que a receita da Starbucks, a nível global, ela cresceu na casa de 58% nos últimos 4 períodos. Isso é algo muito significativo. Ela saiu de um patamar de 21,4 bi para 33,9 bilhões. Então, isso é muita coisa. Agora, o detalhe é que é o seguinte, né? Quando algumas mídias, né, alguns portais aí trouxeram todo esse contexto, né, de expansão da marca e assim por diante, eles trazem só o aspecto da receita, né? Por isso que a gente tem sempre que ficar aqui com o pé atrás, porque você não tem uma ideia de saúde financeira de um negócio somente olhando receita. Receita é muito mais para ego realmente, né? O que vale num negócio, principalmente, é a rentabilidade, né? São os outros indicadores de sustentabilidade do negócio. Inclusive, eu até trouxe em outros vídeos aqui que existem crescimentos que destroem o valor de uma empresa. Eu mostrei o caso recentemente da AgroGalaxy, também uma gigante aqui no setor do agro brasileiro, que faturou em 2022 na ordem de 11,5 bilhões, cresceu exponencialmente, só que esse crescimento acabou ali destruindo o valor da empresa. Portanto, o primeiro indicador, né, o indicador de receita, a gente consegue ver claramente aí que a empresa, portanto, cresceu de uma maneira bem significativa nos últimos 4 períodos. Aqui os indicadores de liquidez, né? Começando pelo indicador de liquidez corrente. O que nós podemos avaliar aí? Tem o indicador de liquidez corrente, que mede, então, a capacidade que a empresa tem de arcar com os seus compromissos no curto prazo,
ela trouxe aqui uma piora nesse indicador, uma perda de performance nesse indicador ao longo dos últimos 4 anos, perdendo ali o equivalente a 26%, passando de 1,06 para 0,78. Significa dizer o seguinte, que para cada R$ 1 de dívida no curto prazo, a empresa dispõe de 78 centavos, ou seja, é um indicador aqui que mostra que a empresa realmente vem se endividando nos últimos tempos e no curto prazo, ela não dispõe de recursos líquidos, então, para honrar com esses compromissos. Mas esse é um dos indicadores. Na sequência, nós temos o indicador de liquidez seca. O indicador de liquidez seca, ele desconsidera os estoques. Então, se você pegar lá o que você tem de ativo circulante, você desconsidera o estoque, você tem, então, uma atenção desse indicador mais voltada aos recursos mais líquidos. Então, o que nós temos? Também uma piora no indicador de liquidez seca do Starbucks ao longo dos últimos 4 anos, perdendo 33% em termos de performance. No próximo indicador, nós temos o indicador de liquidez geral. Então, esse indicador de liquidez geral, ele mostra também, inclusive, que a empresa perdeu cerca de 42% de performance nesse indicador de liquidez geral. Então, saiu de 1,84 para 1,06. Ou seja, então, para cada R$ 1 de dívida que a empresa possui, ela possui 1,06 de ativos, ou seja, ela está ali de fato numa situação que requer e que inspira alguns cuidados. Na sequência, eu vou mostrar aqui que boa parte desses indicadores de fato foi oriundo aí do próprio crescimento e do grau de alavancagem que aumentou de maneira bem significativa para que a empresa aí pudesse suportar aí esse crescimento. Na sequência, nós temos o indicador de endividamento de curto prazo. Aqui nós notamos que a empresa ela saiu de um indicador de 0,25 em 2020 para 0,32 em 2023, um aumento no endividamento de curto prazo de 26%. Sendo que algo que destaca de uma maneira bem importante aqui foi que de 2021 para 2022, esse crescimento de fato ali ele foi bem significativo, passando de 0,26 para 0,33. Aqui nós temos o endividamento de longo prazo. Aqui esse indicador ele apresentou alguma estabilidade aí, reduzindo um pouquinho ali o endividamento no longo prazo. O que nós podemos notar de uma maneira bem imediata? Que a maioria das dívidas da empresa estão estruturadas, no curto prazo e que no longo prazo a empresa aí tem conseguido, de certa forma, alguma estabilidade nesse nível de endividamento. Aqui nós temos endividamento geral, que é a composição do endividamento de curto prazo mais o endividamento geral, cresceu 3,8% durante os 4 períodos avaliados. Aqui o indicador de margem bruta. E esse indicador é importante, porque ele diz respeito ao nível de certa forma, eficiência das operações. Ele é um indicador de resultado. O que nós podemos observar? Que de 2020 a 2023, a margem bruta do Starbucks aumentou 25%, passando de 0,22 para 0,27. Então aí nota-se que apesar do crescimento, a Starbucks tem conseguido trabalhar a margem bruta aplicada sobre os seus produtos. E a gente vai ver que essa é uma medida muito importante que dá, na realidade, algum suporte para que a empresa possa ter algum nível de alavancagem. Na sequência, nós temos o indicador de margem líquida, que tal como o indicador de margem bruta, o indicador de margem líquida ele melhorou. Ele passou ali de basicamente 0,04 para 0,11 em 2023. Então, uma recuperação inconsistente no indicador de margem líquida. Indo aqui para os finalmente da análise de performance, o que nós temos? Dos 9 indicadores, em 4 a empresa obteve ganho de performance. Ela perdeu performance em 5 indicadores. Os indicadores de liquidez do negócio pioraram ao longo do período analisado. Liquidez corrente, seca e geral. O endividamento de curto prazo, o endividamento geral, também cresceu. A receita obteve um crescimento que de fato foi muito destacado. Claro que eu não estou considerando aqui o setor, como eu já disse, que
que seria sempre o cenário ideal. E aí, né, alguns sites, como eu falei, até colocam lá a média da indústria, mas como eu não senti firmeza para trazer isso aqui para vocês, eu prefiro não trazer. Eu só trago aqui para o meu canal dados realmente embasados, sem achismos. Detalhe que também nós podemos destacar aqui, que os indicadores de margem bruta e margem líquida cresceram. Então, significa dizer que apesar do crescimento das operações, a Starbucks, empresa norte-americana, conseguiu manter aí ou aumentar a sua eficiência operacional. A gente olhando, né, a nível de índice, a nível de índice mesmo, de indicador, é muito interessante, né? A empresa obteve um crescimento. Se a gente tratar isso em valores absolutos, né, a gente pode chegar à inferência de que o resultado operacional, esse aumento do valor absoluto, permitiu com que a empresa ganhasse esse fôlego, inclusive, para tomar dívida aí e financiar a sua expansão. Entretanto, contudo, isso deve ser diferente do que vem acontecendo aqui no Brasil. E aqui eu vou para a conjectura. No Brasil, a Starbucks atua através de uma licenciada chamada SoftRock. A SoftRock, conforme eu já antecipei, ela possui dados fechados. Então aqui o que nós estamos fazendo é olhar de cima realmente. O que nós podemos observar? A SoftRock ela tem uma história recente. Eles iniciaram em 2015 ali que eles colocam o desenvolvimento de marcas de alimentos e bebidas no Brasil. Portanto, isso são por 8 anos, né? Não mostra que esse fundo tem um know-how. Esse fundo ele tem um histórico muito recente, portanto não há consistência, primeiro ponto, né, em termos de trajetória. E aí todo empreendedor sabe que em qualquer negócio você tem a chamada curva do aprendizado. E por mais que você, né, traga CEOs, CFOs experientes, você tem uma curva do aprendizado, se não a nível estratégico, mas em nível de operação com toda a certeza. E aí em 2019, a empresa começou ali, o fundo, né, começou uma série de expansões que foi além do eixo Rio-São Paulo. E aí talvez, na minha percepção, pode ter começado o problema. Então, o provável crescimento alavancado da empresa pode ter começado aí nesse período. Provavelmente expandiram sem o controle necessário para manter as margens do negócio, e aqui eu me refiro a uma margem bruta e uma margem líquida, diferente da Starbucks, empresa norte-americana, que conseguiu trabalhar a margem bruta e a margem líquida, o que provavelmente possibilitou que ela pudesse, né, ter esse crescimento e expansão global de uma maneira bem significativa nos últimos 4 períodos. Além disso, com o aumento do custo da dívida, e aqui eu estou falando da taxa de juros, somadas à ineficiência operacional, provavelmente trouxeram aí problemas de performance para a marca aqui no Brasil. Não obstante a isso, uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar são as 5 forças de Porter para a gente fazer essa conjectura. Bom, primeiramente, para o lado dos fornecedores, a SoftRock ela tem que pagar um licenciamento de marca para a Starbucks. E provavelmente esse licenciamento de marca ele não deve ser, né, um valor pouco significativo. Eu não sei os termos desse contrato, mas imagino que sejam contratos rígidos e que eles devem ter lá uma série de cláusulas que eles devem respeitar. Inclusive até esse próprio fundo perdeu o direito de uso da marca pela falta de pagamento para a Starbucks. Então, por um lado, nos fornecedores eu tenho um alto poder de barganha concentrado nas mãos da Starbucks. Pelo lado dos compradores, o poder de barganha dos compradores, eu acredito que esse não seja o ponto central. São pessoas físicas, compram lá 1, 2 copos de café, contudo, quando eu me refiro a produtos substitutos, bom, o Brasil ele não é um mercado sofisticado ou uma demanda aí suficiente para pagar um preço premium em todas as regiões do Brasil. Diferente de São Paulo e Rio de Janeiro, com a expansão para outros estados, me parece não haver espaço suficiente para esse tipo de público com o tamanho de demanda necessário. Além disso, o Brasil tem uma tradição do café na padaria e tem outras franquias menores, inclusive, com preços mais acessíveis, inclusive mais alinhado, né, à demanda média, ao perfil médio, melhor dizendo, do brasileiro, que tem conseguido expandir. Eu cito até, né, a própria Quero Café, aqui na região sul,
que é um exemplo aqui que de fato tem conseguido expandir, nasceu aqui no município pequeno de Teutônia e tem conseguido aí de fato essa expansão. Então, quando eu me refiro a outra força aqui que se refere à ameaça de novos entrantes, eu tenho geralmente uma baixa barreira de entrada no setor, né? E naturalmente mais concorrentes surgem. Dessa forma, ainda que de longe, eu penso que esse fundo ele tem um grande desafio para se recuperar, né? Mesmo sem analisar o contexto dos números, no contexto estratégico de mercado, a empresa ela não está confortavelmente posicionada, com as forças achatando as margens para a recuperação do negócio. Esse foi o vídeo, essa foi a reflexão acerca então da performance da Starbucks Global e daquilo que talvez possa estar acontecendo com a marca aqui no Brasil. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um forte abraço e até a próxima.